Você sabia que o que mais impede as pessoas de buscarem a Deus é o pensamento de que elas não são merecedoras devido à vida que levaram, né? Os erros que cometeram, que vêm cometendo. Então, como é que o mal ele trabalha? Ele coloca na mente dessas pessoas que Jesus jamais vai aceitá-las pelo grau de pecado, de erros que elas vêm cometendo. Deixa eu te falar uma coisa, para você poder entender. O fato de Jesus aceitar ou não a vida de uma pessoa não está ligado ao que ela cometeu ou ao que ela vem cometendo, e sim pelo fato dela não aceitar a misericórdia do Senhor Jesus. Porque quando a pessoa ela reconhece os erros dela, independentemente do que ela fez, ela é aceita. Porque, na verdade, todos nós estamos na mesma condição. Qual que é a nossa condição? Pecador. Nós somos míseros pecadores. A religião que às vezes traz a ideia de que um é mais merecedor do que o outro, né? Mais justo do que o outro, né? Em alguns casos até estimula a meritocracia como uma forma de dizer, ó, você vai ser abençoado porque você fez e você não vai ser abençoado porque você não fez. Isso não existe. A palavra de Deus, lá em Mateus, nos conta a parábola de dois homens, um publicano e o outro fariseu. Ambos estavam ali orando, falando com Deus, e um deles, né, o fariseu, estava se enaltecendo diante de Deus e mostrando para Deus as suas qualidades, né, que era ser fiel, dizimar, enfim, ofertar, né, fazer as obras. E o outro não, o outro diz o texto que ele se curvou e ele dizia para Deus, ó, tem misericórdia de mim. E diz o texto que esse foi justificado e o outro não. Porque não é por merecimento. Se fosse por merecimento, não haveria a necessidade de Jesus vir para salvar a gente. Nós poderíamos ser salvos por si só. Era só fazer boas ações, praticar boas obras, não que isso não seja importante, né? Porque quando a gente está na fé, a gente tem obras, né? Então eu não posso aqui desmerecer as obras. Mas assim como a gente tem obras boas, também temos obras ruins. A nossa vida, para você poder entender, como imagina, por exemplo, que você compra lá uma dúzia de ovos, né? 11 ovos estão bons e um estragado. Aí você chega em casa para fazer lá uma omelete, você quebra ali os 11 ovos bons e no final, sem que você perceba, você quebra lá aquele ovo que está estragado e mistura. O que vai acontecer? A omelete vai ficar boa? Não, de forma nenhuma. Ah, mas são 11 ovos bons, só um ruim foi suficiente para poder alterar os 11 que estavam bons. Assim é a nossa vida, são as nossas obras. Por mais que você faça o que é certo, você sempre vai fazer também o que é errado. Então, para Deus, quando Ele pesa, quando Ele avalia, se Ele for olhar para a gente pela nossa justiça, como Daniel fala, que a nossa justiça ela é pano de trapo, né? Se Ele for olhar para a gente pela nossa justiça, nenhum de nós vamos alcançar a misericórdia e o favor do Senhor Jesus. Então Ele não olha pelos nossos méritos, Ele olha se houve arrependimento ou não, né? Ele olha se há arrependimento ou não, porque nenhum de nós vamos ser aceito pela nossa justiça. Eu estava meditando aqui em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 4 e 6, diz assim, ó, isso aqui Paulo falando, ó, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor Jesus. Quer dizer, Paulo tinha uma consciência limpa, pura, né, da maneira como ele vinha se procedendo depois que ele se converteu, que ele largou lá as tradições que ele tinha
religiosa, então não tinha mais nada que viesse desabonar a conduta dele, mas ele fala, eu mesmo, porque em nada me sinto culpado, quer dizer, não tem nada que me culpe, mas quem me julga é Cristo. Em outras palavras, não é a minha justiça, não é a minha justiça. Você não pode olhar para você segundo a sua justiça, mas sim segundo a justiça de Deus, porque é Ele quem vai nos avaliar. E quando Ele avalia a gente, o que Ele olha, o que Ele avalia? Ele avalia não a nossa justiça, mas Ele avalia se houve ou não arrependimento. Houve arrependimento? Então Ele vai aceitar você, independentemente do que o que você fez. É claro que dali para frente, você tem que procurar se esforçar para levar uma vida justa, longe do erro, longe do pecado, né? Ainda assim você vai falhar, ainda assim você vai errar, né? Porque nós somos falhos, mas você vai viver uma nova vida, por quê? Porque quando há arrependimento, né, Jesus passa a habitar dentro da gente. E a gente já não vive mais conforme vive o mundo, tá? Então você não tem que se olhar de acordo com a sua justiça, mas se olhar de acordo com a misericórdia de Deus, né? Por isso que lá em Provérbios diz, ai daqueles que são puros aos próprios olhos, porque às vezes a pessoa, por conta dela se considerar justa, né? E isso acontece muito por aquelas pessoas que se dizem cristãs, são religiosas, né? Não sabem separar o que é ser cristão do que é ser religioso. O cristão é aquele que pratica a palavra de Deus. E o religioso? Religioso é aquele que se apoia na sua própria justiça, nos seus feitos, né? Então, muitas das vezes, a pessoa tem muitas obras, né? Obra social, trabalho, enfim. Ela se apoia naquilo que ela faz para tentar justificar diante de Deus as suas faltas. Não, eu tenho boas obras, eu tenho mais obras, mas eu também tenho boas obras. Então ela se confia, ela se apoia nisso, como se isso desse o direito dela julgar as pessoas e como também se isso fosse uma credencial para a salvação dela. Ela justifica, né, as más obras dela com as boas obras, ela compensa. E Deus não olha assim, não avalia assim. A religião olha assim, a religião avalia assim, mas Deus não. Deus, ele avalia, Deus, ele olha quando há o arrependimento. Aí, quando a gente lê aqui no capítulo 6, diz assim, isso aqui Paulo falando, ó, e eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que o que está escrito. Então não tem que acrescentar e nem tirar. Não é a obra que vai salvar. Não é o trabalho que você faz, a justiça que você apresenta que vai salvar. Isso é importante, porque quando nós praticamos a justiça, quando nós amamos o próximo, quando nós consideramos aqueles que estão ao nosso redor, isso é de extrema importância, porque Jesus orientou que nós fizéssemos para as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizesse para nós, né? Mas isso não é suficiente para a salvação. Para a salvação da nossa alma, não é suficiente apenas isso. Tem que ser de acordo com como está escrito na palavra de Deus, como Paulo fala aqui, ó, não acrescentar nada, ou seja, você não tem que acrescentar pensamentos humanos, ideias humanas, porque, por exemplo, como que o homem pensa? Ele pensa que pelo muito fazer, né? Ele pensa que pelas muitas obras, né? Ele pensa que pela forma como ele age, né? No muito fazer, ele pensa que isso vai justificar ele por conta dos erros que ele cometeu. E isso não é uma verdade, tá? Nós seremos justificados se seguirmos de acordo com a palavra de Deus nos orienta. Seremos justificados se estivermos de acordo com aquilo que Deus quer, tá? Porque o que mais tem aí são pessoas que se dizem cristãs, né? Que são oficiais, da igreja, enfim, tem cargos, mas quando a gente vai ver, observa, né? A gente vai vendo que muitas das vezes entre o que ela fala, né,
e o que ela faz, ou ela afirma ser, a gente vê que há um abismo imenso, porque não pratica a palavra de Deus, pratica mandamentos humanos, de homens, né, penosos, mas não pratica a palavra de Deus. Paulo diz que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, o segredo para a salvação é obedecer de acordo com como está na palavra de Deus, tá? E a palavra de Deus nos orienta que nós temos que reconhecer o Senhor Jesus como nosso único Senhor e suficiente Salvador. Foi Ele quem pagou o preço dos nossos pecados. Foi Ele quem pagou a nossa dívida, porque nós não merecíamos. E Ele então se colocou no nosso lugar para que hoje, pela fé em nome de Jesus, nós possamos chegar diante dele e receber a adoção de filhos, e não só filhos, como também permanecer na sua presença para a nossa salvação. Deus abençoe o seu dia, ou a sua tarde, ou a sua noite, não sei o horário que você vai estar ouvindo, assistindo esse vídeo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.